Convido a igreja a abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, livro de Atos. Nós vamos ler a partir do verso, Atos capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Quero lembrar os diáconos, assim que terminar a mensagem, para avisar as professoras, para as crianças poderem subir também para o encerramento. Atos 8, verso 26. Nos diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. A este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem falado conosco, e em especial agora, quando a Tua palavra acabou de falar no nosso coração, e o Senhor sabe, ó Deus, das nossas limitações. O Senhor sabe, ó Deus, que se o Teu Espírito não aplicar as Tuas verdades, não clarear a nossa mente, a gente não consegue entender como colocar essa palavra em prática. Por isso, ajuda-nos nessa hora, e que o Senhor tenha toda a liberdade, ó Deus, para tomar cada mente aqui cativa à obediência a Cristo nessa hora, para que ninguém fique disperso e que o Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algumas curiosidades aqui com respeito à Coca-Cola. Antes eu queria perguntar: quem aqui já tomou Coca-Cola? Levanta a mão. É mais fácil fazer de outra forma a pergunta, né? Quem ainda aqui nunca tomou Coca-Cola? Levanta a mão. Os gêmeos já tomaram Coca-Cola? Beleza, temos 2 no nosso meio que não tomaram Coca-Cola ainda. Muito bem, a hora que eles tomarem, eles não vão querer mais o leite. Muito bem. Coca-Cola, a primeira garrafa da Coca foi vendida no dia 8 de maio de 1886 em Atlanta, nos Estados Unidos. Foi criada por um farmacêutico, Pemberton, e era mais ou menos um xarope. E dizia ele que curava muitas doenças. Depois ele vendeu os direitos da Coca-Cola por apenas 5 centavos de dólares, por dificuldades financeiras. Vendeu para um homem, e esse homem, Candley, em 1891, inaugurou a fábrica da Coca-Cola. Algumas curiosidades, é claro que nem sei se tudo isso é verdade, mas
Tem gente que usa Coca-Cola não só para beber, para fazer diversas coisas, né? Em muitos estados americanos, os patrulheiros rodoviários usam a Coca para limpar o sangue, num caso de um acidente, limpar o sangue da estrada. Dizem que se nós colocarmos um osso em uma tigela com Coca-Cola, ele vai se dissolver em 2 dias. Tá? Também dizem, né, que é usada para limpar porcelana, inclusive vaso sanitário. Você joga a Coca-Cola ali, depois de 1 hora dá a descarga e tira as manchas e tudo mais. Eu já ouvi e já vi gente fazendo para desentupir pia, né? Desentupir pia e coisas do tipo. Para limpar corrosão em terminais de bateria de automóveis, também alguns usam Coca-Cola. Para tirar ferrugem nos para-choques, eu fico imaginando quando deve grudar de inseto, de coisas, né? Por conta de ser doce. Para soltar parafuso emperrado, não precisa só de WD, de repente você pode usar a Coca-Cola para fazer isso. A Coca-Cola ajuda a limpar o embaçamento do para-brisa do seu carro em dias de chuva. Quem sabe, né? Dá para usar Coca-Cola e coisas do tipo. E dizem que ela dissolve um prego em cerca de 4 dias. Mais algumas, as últimas curiosidades aqui. Se toda a Coca-Cola que já foi produzida no mundo, as garrafas, aquelas garrafas pequenas de 200 ml, fossem colocadas uma após a outra, daria para nós viajarmos ao espaço sideral daqui até Júpiter. Tamanho é a quantidade que já foi vendida de Coca no mundo. Ou daria para ir à Lua, ida e volta 1045 vezes a distância, se colocarmos uma garrafa após a outra. Se toda a Coca-Cola que já foi produzida fosse despejada nas cataratas do Niágara, nós teríamos aí uma catarata de Coca-Cola por cerca de 16 a 48 minutos. 16 horas e 48 minutos, mais ou menos. Interessante que, alguns anos atrás, o pastor Nelci pregava sobre a multiplicação dos pães e peixes. E o que isso tem a ver com Coca-Cola? Não tem nada a ver, né? Mas aconteceu algo muito interessante, isso alguns anos atrás. Enquanto ele dizia do menininho, né? Aquele menininho tão bonzinho que repartiu seu pãozinho e os peixinhos, o pastor Evandro me cutucou e disse assim, ele repartiu o pão e os peixes, a Coca-Cola ele não deu. Ele guardou a Coca-Cola para si. Muito bem, não fez porque não tinha, né? Na época não tinha Coca-Cola. Mas eu lembro que, há uns anos atrás, eu também trouxe algumas curiosidades com respeito à Coca-Cola. E naquele dia eu disse que realmente não tinha nada a ver com o texto. Hoje não tem a ver com o texto, mas com o assunto do texto. Tá? Porque o assunto do texto fala de evangelização. E eu não sei se você sabe, a missão da Coca-Cola, aliás, eu não sei se ela atingiu esse alvo. A missão da Coca-Cola era, em 100 anos, que cada habitante do mundo já experimentasse pelo menos uma vez Coca-Cola. E eu não sei, não tenho esse dado, de repente alguém pode ter, se eles conseguiram ou não. Eu creio que não. Né? Mas, se a gente pensar na missão da Coca-Cola, em 100 anos, divulgar a Coca para que todos tomem Coca-Cola pelo menos uma vez no mundo, a missão da igreja é que todos conheçam a Jesus ou escutem sobre Jesus pelo menos uma vez na vida. Essa seria a missão da igreja. E passaram-se 2000 anos e a igreja ainda não fez. Não é isso? Existem tribos diversas, existem povos diversos que não conhecem ainda a Deus, não conhecem a palavra. E nós temos missionários, inclusive o principal deles da nossa igreja, Ronaldo Lidório, que aqui mesmo no Brasil está evangelizando diversas tribos que ainda nunca ouviram falar sobre Jesus. Há muita gente ainda para ser alcançada alcançada para o Evangelho. Muita gente precisa ouvir falar sobre o amor de Deus. E a igreja foi colocada para fazer isso. Pensando um pouco nesse texto, o texto fala de um episódio muito interessante. Eu não vou me ater a detalhes aqui do texto, não é o meu propósito hoje, mas o texto, resumindo, né? Filipe está pregando em diversas cidades e o anjo fala com ele, vá para tal lugar. Interessante a localização. A estrada que vai de Jerusalém a Gaza, isso te lembra alguma coisa nesses dias? Bem no centro do conflito hoje, da guerra. Não é isso? Jerusalém a Gaza. E a estrada que ele deveria caminhar ou seguir não era a estrada mais usada, era a estrada do deserto. Filipe deveria caminhar ali, porque alguém precisava ouvir sobre Jesus. Estava ali um homem numa carruagem,
Provavelmente escolheu a estrada do deserto por ser uma estrada mais calma. A carruagem, creio eu, que não estava correndo, porque Filipe, tudo indica que estava a pé. E ele ouvia que aquele homem, aquele eunuco, um chefe da rainha dos etíopes, um homem muito importante no seu reino, que tinha ido a Jerusalém para adorar o Senhor, talvez um judeu, um gentio convertido ao judaísmo, deve ter comprado um rolo do livro de Isaías, estava lendo a palavra de Deus na sua carruagem, só que sem entender praticamente nada. E Filipe, ouvindo qual era a passagem, apresentou-lhes a Jesus. Depois eles descem, ele é batizado, ele crê no Senhor Jesus, e o texto termina, o texto que nós lemos diz que Filipe vai para um lado, ele é levado pelo Espírito para um outro lugar, pregando o evangelho, não parava de pregar em todas as cidades, e o eunuco saiu cheio de júbilo, cheio de alegria. Por quê? Porque ele encontrou a Jesus. O mundo precisa de alegria, nós, igreja, temos alegria. E nós precisamos compartilhar a verdadeira alegria e o verdadeiro amor de Deus, que é o Senhor Jesus. Nosso tema desse mês é olhar para fora. É aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, são 155 anos de trabalho presbiteriano aqui. E se Deus não tivesse tocado no coração de um homem chamado Simonton, aliás, Simonton não tinha interesse de vir no Brasil, ou ao Brasil, no começo. Em princípio, o desejo dele era ir para a Bolívia. Mas Deus mudou o coração dele para que ele viesse ao Brasil. Já acontecia um movimento aqui no Brasil, alguns missionários metodistas já estavam aqui. Depois vieram missionários congregacionais, como o casal Kelly. E Simonton fica sabendo que está acontecendo uma mudança aqui no Brasil. Ele se interessa pelo nosso país. E ele veio para trazer o evangelho, para implantar a segunda igreja evangélica aqui do Brasil. A primeira igreja, a igreja congregacional, a segunda igreja presbiteriana. São 155 anos de trabalho presbiteriano aqui em nosso país. E eu queria então, baseado nesse texto, falar com a igreja um pouquinho sobre como nós podemos aproveitar as oportunidades para falar de Jesus. Filipe ensina a gente algumas coisas assim bastante relevantes. A primeira questão muito relevante na vida de Filipe é que para a gente aproveitar a oportunidade para falar de Jesus, a gente precisa ter uma coisa muito especial, que chama-se intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, você não vai impactar a vida de ninguém. Sem intimidade com Deus, você não vai falar de Jesus para ninguém. Ou se falar, quem sabe vai ficar até mal. Porque pode ser que sem intimidade com Deus, você dê mau testemunho e as suas palavras não batam com a sua atitude. Portanto, sem intimidade com Deus, a igreja não vai fazer a obra que cabe a ela fazer, que é levar o amor de Deus a tantas pessoas aí. É interessante, como é que a gente percebe que há uma intimidade muito grande de Filipe com Deus? Antes desse texto, vale lembrar quem era Filipe. Filipe foi um dos primeiros diáconos. Lá em Atos 6, a igreja percebe que cresceu e que precisa dar mais atenção aos necessitados. E interessante, os apóstolos dizem assim: vamos escolher homens cheios do Espírito Santo. Não era qualquer homem. Homens cheios de Deus. Homens cheios de intimidade com Deus. E o texto diz que foram escolhidos esses homens. Dentre eles, um que logo se destacou, porque mais do que cheio do Espírito Santo, era cheio de fé, de fervor também, que era Estevão, o primeiro mártir da igreja. Mas Filipe fez parte da primeira junta diaconal da igreja cristã. Ele era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, porque senão jamais seria eleito. A igreja reconhecia, a sociedade via nesse homem a presença santa de Deus. Como a gente tem que buscar isso na nossa vida? Não só porque somos presbíteros, pastores, diáconos, professores, líderes de louvor. Não, todos nós. Há uma ordem bíblica: enchei-vos do Espírito Santo. Portanto, se nós não estamos buscando a plenitude do Espírito, nós estamos pecando contra o Senhor. Precisamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e buscar essa plenitude, através da vida de oração, de intimidade com Deus, da palavra do Senhor. Filipe era diácono e um diácono cheio do Espírito Santo. Isso fica muito claro nesse texto, porque Filipe está por todos os lados falando sobre o amor de Deus. E de repente um anjo fala com ele.
e diz a ele: vá para tal lugar, caminho do sul de Jerusalém, da estrada que vai de Jerusalém a Gaza, lá no deserto. E Filipe atende à voz do anjo. Filipe reconhece quem está falando com ele. Filipe sabe como é a direção de Deus. Será que nós hoje sabemos? Será que nós estamos com ouvidos atentos à voz de Deus? Ou será que para tomar qualquer decisão da nossa vida entra tanta confusão, a gente escuta tantas vozes, tantos ruídos, e não conseguimos perceber e ter a paz no coração de entender qual é a direção que Deus tem para nos dar? Filipe ouviu a voz do Senhor através daquele anjo, verso 26 diz isso, um anjo falou a Filipe. Logo adiante, verso 29, você pode ler aí na sua Bíblia. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Agora o Espírito de Deus, usando provavelmente o mesmo anjo, fala com Filipe. E aqui a gente percebe de novo como Filipe estava atento à voz de Deus. Basta a gente lembrar a importância do que é estar atento à voz de Deus. Quando Jesus escreve, ou manda João escrever as cartas às igrejas do Apocalipse, a todas elas há a exortação: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem escutado, percebido a direção de Deus na sua vida? A gente precisa buscar essa direção. Aí a gente pode pensar em alguns outros nomes. Aliás, antes disso, é interessante como Filipe prontamente obedece essa voz. Ele reconhece que é Deus que está dando essa direção a ele, e ele prontamente obedece. Igual a gente? Quase sempre não. Quantas vezes Deus mostra claramente a vontade dele para a gente reluta. Talvez somos mais comparados, podemos ser mais comparados a Jonas. Não é isso? Fugimos da presença de Deus. E quando a gente resolve fazer isso, o diabo abre todas as portas. Jonas encontra lá o navio, quando era difícil de encontrar o navio. Ele tem dinheiro para embarcar, tudo foi facilitado. Até ele experimentar uma profunda depressão e parar no lugar mais baixo que alguém pôde parar. Lá no fundo do oceano. Porque se afastou, porque não quis ouvir a voz do Senhor. Jonas talvez é mais semelhante da gente do que nós de Filipe. O nosso desafio é: eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso estar atento à voz do Senhor. Quando a gente olha para outros personagens da Bíblia, e eu gosto demais, e para mim o personagem que eu mais amo na Bíblia é Davi. O rei Davi, com seus magníficos salmos, porque o salmo é a expressão exata das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é alguém abrindo o coração para Deus. E interessante como Davi, quando ganhava as guerras, ele ganhava porque ouvia a voz de Deus, porque buscava a direção do Senhor, porque perguntava ao Senhor: devo ir à guerra ou não? Será que a gente está assim no nosso dia a dia, em qualquer área da vida, em qualquer decisão que precisamos tomar? O que aprendemos com Filipe é: precisamos ter intimidade com Deus, a mesma intimidade que Paulo, outro personagem marcante da Bíblia, tinha. Porque Paulo, juntamente com Barnabé e outros missionários, Silas, eles fizeram uma obra magnífica de missões, falando do Evangelho, mas chega uma certa vez que o Espírito impede eles de ir para tal lugar. E aparece, Paulo tem uma visão em Troade, e aparece um varão dizendo: vem para cá, atravessa, passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, esse episódio de Paulo, é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. Há um mundo sedento lá fora, há um mundo cheio de trevas, de pecado, de enfermidades, de dores diversas, de opressão demoníaca. E muita gente pedindo: vem para cá, fala do meu amor, fala do amor de Deus. E a igreja é a única que sabe desse amor de Deus. A igreja é a única que pode impactar corações. A igreja é a única que pode dar ouvidos à voz de Deus e anunciar essa voz a todas as nações. Mas a gente está tão preocupado com a nossa vida, com os nossos problemas, com a nossa família, que a gente esquece de ouvir a voz de Deus e de anunciar essa voz àquele que está pedindo: passa a Macedônia, por favor, ajuda-nos. Filipe ouviu a voz de Deus e foi. E eu fiquei pensando ainda nessa questão de intimidade.
Eu queria que você fizesse um exercício agora na sua mente, de pessoas que você conhece do seu tempo, talvez algumas delas que já partiram desse mundo, mas que fizeram parte da sua existência, ou que fazem até hoje, e que tinham essa intimidade, ou que têm essa intimidade com Deus. Quais são as sensações de estar ao lado de alguém assim? Você já parou para pensar nisso? De alguém que você olha para aquela pessoa e você percebe, Deus está ali. Essa pessoa tem uma intimidade tão grande com Deus. O nosso desejo é estar com ela o tempo todo. O nosso desejo é nos sentir abrigado por essa pessoa, porque é como se o próprio amor de Deus estivesse estendendo as asas sobre nós. Como nós precisamos de intimidade com Deus. Essa talvez seja a maior necessidade hoje nossa. Eu queria ilustrar o que estamos falando sobre a importância da intimidade com Deus através da vida de um homem que nem sequer teve nome. Foi-lhe dado um nome depois, porque ele foi órfão. Era um negro escravo lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, logo após a Guerra Civil Americana. E esse homem, tão pobrezinho, seus pais morreram, e ele, jovem, pequeno, criança, nem nome tinha. E começou a ser chamado de George Washington, porque o presidente da sua época, da sua infância, foi George Washington. E aí deram um sobrenome a ele depois, Carver, que eram os seus patrões, pessoas que criaram este menino, que educaram esse menino e levaram ele à escola. Esse menino cresceu nos estudos e se tornou um grande cientista e agrônomo. Aliás, um dos principais agrônomos que o mundo já pôde conhecer. Para você ter uma ideia de quem eu estou falando, desse menino chamado George Washington Carver, ele simplesmente, foi através dele que a população, que o mundo pôde conhecer os benefícios da soja. Até então, antes dele, a soja servia somente para ração de animais. Esse homem defendia a seguinte causa: a região do sul dos Estados Unidos era plantação de algodão, e na cabeça dele, nos estudos dele, ele descobriu que o algodão acabava com o solo. Aí a tese dele, a proposta era uma rotação de cultura agrícola. Qual era a ideia? Plantar primeiro amendoim, batata doce e soja, para no terceiro ano plantar algodão. E ninguém deu ouvidos a esse homem. Mas aconteceu algo interessante, como Deus é o Deus da providência. Os besouros do México atravessaram o Texas, chegaram no Alabama e acabaram com a plantação de algodão. Tiveram que queimar tudo. Aí começaram a dar ouvidos a este homem, a este pequeno jovem, e fizeram a plantação de amendoim, soja e tudo mais. Só que não conseguiam vender esse amendoim para ninguém. E aí Carver tem a seguinte questão: o que eu vou fazer? Eu disse para os agricultores plantarem o amendoim, a maioria plantou, e o que eu vou fazer com o amendoim? E ele coloca isso diante de Deus. E ele busca o Senhor. E ele leva um saco de amendoim para o seu laboratório, e quando ele volta com mais de 200 artigos sobre a importância do amendoim. Ele volta com mais de 325 coisas que era possível tirar do amendoim para o benefício do ser humano. Daí ele foi dar uma palestra e perguntaram para ele: como é que o senhor conseguiu descobrir, onde o senhor conseguiu descobrir a importância do amendoim, que o amendoim serve para tanta coisa assim, ainda mais lá nos Estados Unidos, manteiga de amendoim e tudo mais. Aquele homem disse assim: eu aprendi sobre amendoim lendo a Bíblia. E aí alguém disse: mas não tem amendoim na Bíblia. Ele diz: não tem amendoim na Bíblia, mas a Bíblia foi escrita, ou é a palavra do Deus que criou o amendoim. Será que nós estamos percebendo o quanto Deus quer falar com a gente? O quanto Deus tem instrução para a nossa vida, através da sua palavra? O quanto Deus pode dirigir a nossa vida quando temos intimidade com Ele? Em todas as áreas da vida, Deus quer que sejamos bem-sucedidos. Precisamos falar com o Criador de todas as coisas. Precisamos buscar mais intimidade com Deus, como fez Filipe. A segunda lição que o texto nos dá é que para falarmos de Jesus, para não perdermos a oportunidade de falar de Jesus, nós precisamos de sabedoria. Não podemos falar de qualquer forma. O verso 30, vejam que o verso 30 é interessante, porque ele diz assim: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás lendo? Interessante algumas coisas aqui.
Nós precisamos fazer como Filipe. Antes de nos afobarmos de falar para alguém de Jesus, perceber o que a pessoa está querendo ouvir, o que a pessoa precisa ouvir, quais são suas dúvidas. Filipe, escuta primeiro o que aquele homem está fazendo, quais são as suas indagações, para depois ele perguntar a ele, e ainda criar mais ainda uma curiosidade naquele homem, como que dizendo, você está entendendo o que você está lendo? Será que a gente está percebendo isso no nosso dia a dia? Que as pessoas estão sedentas por Jesus, que as pessoas têm perguntas diversas, e a igreja pode responder muitas delas, porque a Bíblia responde, e a gente não fala desse grande amor de Deus, a gente não fala para essas pessoas daquilo que elas realmente precisam ouvir. Interessante que esse homem, ele procurou uma estrada tranquila, isso significava que ele queria sossego para ler a palavra. O mundo está sedento, sim. Basta olharmos para os livros que mais são vendidos no nosso país. Livros de autoajuda. As pessoas estão dizendo, me ajudem, eu preciso de qualquer ajuda. E nós temos a solução, mas nós talvez não temos a abordagem certa. Nós não usamos de sabedoria para abordar essas pessoas e mostrar a elas do amor de Deus. Mostrar a elas que há solução para os seus problemas. Aquele homem escolhe uma estrada tranquila, a carruagem está devagar, tudo bem propício para que a leitura da Bíblia seja feita, porque era um homem sedento e as pessoas estão com sede de Deus. Nós podemos oferecer a água da vida, que é Jesus. Mas para isso a gente tem que ter sabedoria. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Filipe abordou da maneira certa. Ele fez uma pergunta para aquele homem. Você entende o que está lendo? E aquele homem disse, é claro que não. Se alguém não me ensinar, eu não vou entender nunca. O único que pode entender a palavra é aquele que tem o Espírito de Deus. A única pessoa que pode entender a palavra é aquele que já foi transformado pela graça de Deus. Somente a igreja pode fazer isso. Somente a igreja pode pregar com todo poder essa palavra, falar com entusiasmo. Eu fico imaginando, o texto não diz, mas você imagina que se aquele eunuco visse em Filipe um homem desanimado, amargurado, azedo, jamais iria convidá-lo para subir na carruagem e falar sobre o que o texto dizia. Provavelmente Filipe estava cheio de vida, de entusiasmo, cheio de amor e interesse por aquele homem. Algo que nós precisamos resgatar na nossa vida, interesse pelas pessoas, interesse pelo nosso vizinho, pelo nosso bairro, pelo nosso país, pela nossa cidade. Interesse por aqueles que não conhecem a Deus. Amá-los como Deus os amou. E oferecer a eles a mesma graça que Deus os deu. Falar com amor, se interessar por essas pessoas, falar no mais íntimo do coração delas. Elas estão passando por dificuldades tremendas. Mas a igreja, aquilo que muitas vezes nós fazemos como igreja, é não abordar o evangelho da maneira correta. Vou dar alguns exemplos que damos às vezes no CEFOC com respeito à evangelização. Quando você tem uma oportunidade de falar com seu vizinho do amor de Deus, a tendência nossa em véspera de eleição é você, em vez de falar de Jesus, você falar de política. E corre o risco de você falar das suas preferências políticas. E se você for PSDB e ele PT, você vai ter um problemão. Nós não fomos chamados para falar de política, nós somos chamados para falar do amor de Deus. Cuidado para falar das suas preferências políticas. Cuidado para falar das suas preferências esportivas. Imaginem um corintiano tentando, com a camisa do Corinthians, evangelizar um palmeirense. Vai ser difícil. Ou quem sabe, um santista, e assim por diante. Cuidado. Se a pessoa tem intimidade com você, se é da sua família, não há problema. Mas se são pessoas que não são conhecidas, nós precisamos tomar alguns cuidados com as nossas preferências. Não criticar religiões. Filipe em nenhum momento criticou o judaísmo. Em nenhum momento Filipe chega e fala, esse judaísmo não consegue fazer você entender a Bíblia. É só o cristianismo que faz. Ele não faz uma crítica à religião, ele fala aquilo que é a verdade do texto. E quantos crentes são azedos? Quantos crentes são amargurados? Quantos crentes só conseguem falar dos problemas, dos erros, e não conseguem falar da vida, do amor, da glória do Senhor?
Quantas vezes nós somos assim? Outro detalhe, aquele homem ouviu primeiro. A gente precisa ouvir as pessoas estão carentes. Ele criou pontes e não barreiras. Ele falou de um jeito sábio. Ele não chegou para aquele eunuco dizendo: olha, se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. Não foi isso que ele disse. Mesmo que isso seja uma realidade, não é assim que a gente fala com as pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado em exortar. Aliás, exortação foi o que realmente o Filipe fez. Na palavra exortação é de onde vem a palavra consolador. É alguém que caminha ao lado. Foi o que Filipe fez. Caminhou ao lado daquele eunuco, até ter a oportunidade de falar com ele do amor de Deus. Nós precisamos exortar as pessoas dessa maneira. Não só falar, aliás, esse é um ponto muito relevante. Muitas vezes nós falamos sobre Deus, falamos mais do céu do que a vida aqui na terra. E essa geração mais nova é muito pragmática. É uma geração que não está interessada no céu. Aliás, os mais novos acham que só vão morrer quando chegarem lá, os 80, 90, 100. Como que jovem, criança, adolescente não morresse. Então, para a gente impactar o coração dos mais novos, nós temos que mostrar o benefício ou os benefícios de ter Jesus hoje, não somente amanhã. Não somente daqui a 10, 100 anos ou lá na eternidade. Nós precisamos falar do que Jesus faz, a diferença que Jesus faz hoje na nossa vida. E se Jesus entrar na vida de um homem, de um jovem, ele vai sair das drogas, ele vai ter a sua vida abençoada, ele vai ter a vida, ele vai poder ter sua família e tantas bênçãos que Deus concede àquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Intimidade com Deus e sabedoria para falar de Jesus, isso é importantíssimo. Nós precisamos buscar, assim como o Filipe nos ensina. E a terceira e última lição, conhecer a palavra de Deus. Porque o texto diz isso, verso 35. Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Interessante. Começando por essa passagem. Filipe não só conhecia a passagem que aquele homem lia, como conhecia muitos outros textos da Bíblia. E ele anuncia essa palavra, ou anuncia Jesus através de diversas palavras da Bíblia. E a pergunta que fica para a gente hoje é: será que nós temos um conhecimento suficiente para falar de Deus para as pessoas? Será que eu conheço Jesus tanto que eu posso falar desse Jesus para as pessoas? Será que eu conheço tanto dessa palavra que eu consigo tirar dúvidas dessas pessoas? Infelizmente a gente vive num momento de analfabetismo bíblico total. Não se lembra versículos bíblicos mais, não se faz mais gincanas bíblicas, não tem nenhum exercício da mente para guardar textos bíblicos. Porque a nossa geração é a do imediatismo, do tablet. É só colocar lá o dedinho e rapidinho você tem o mundo diante de você. Mas vida com Deus não é rápido. Precisa de um processo de estudo da palavra. Precisa de parar tudo. Assim como foi falado hoje, respirar. Respirar fundo. Parar tudo que você faz no dia e separar um momento para ouvir a voz de Deus e conhecer a palavra de uma maneira muito mais séria do que a gente já conhece. A gente percebe isso não só na vida de Filipe, mas conhecemos ou percebemos na vida de Daniel. Porque Daniel, quando vai orar no fim do exílio da Babilônia, ele ora usando textos de Jeremias, como que dizendo: Senhor, lá em Jeremias 29, o Senhor diz que os planos do Senhor é para a paz da nossa vida. O Senhor prometeu que seria 70 anos. Será que nós estamos nos aproximando diante de Deus e pedindo as bênçãos dEle, conhecendo as promessas de Deus? Isso não é cobrar a Deus, mas é chegar diante de Deus com argumentos e falar: Senhor, eu preciso dessa bênção, porque o Senhor me prometeu essa bênção. Mas nós não queremos conhecer. Nós estamos tão preocupados com um mundo tão corrido, com tantas notícias, filmes, novelas, e nós não temos tempo para ler a palavra. Ou como fez Estevão, defendendo o Evangelho, defendendo Jesus, desde a criação até a morte e ressurreição de Cristo. Quanto Estevão conhecia da palavra de Deus, o mesmo fez os mártires de Guanabara, missionários enviados por João Calvino aqui na Baía de Guanabara em 1545, e foram mortos. Mas antes de morrerem, fizeram uma confissão de Guanabara, aliás publicada pela USP,
A confissão dos mártires de Guanabara. Aqueles homens sem Bíblia fizeram uma confissão que eu fico pensando, a escola dominical deles era sensacional. O que eles conheciam sobre Deus, nós estamos muito longe disso. Infelizmente, né, temos muito mais recursos do que eles. Eles estavam em 1500 e pouco, nós estamos no nosso tempo e conhecemos tão pouco. Podemos lembrar de Simonton. Uma das primeiras coisas que Simonton fez enquanto chegou no Brasil, com poucos anos de vida que esteve aqui no Brasil, porque morreu jovem, fez um seminário para estudo da palavra, deixou o Mackenzie, que não foi diretamente ele, mas a instituição presbiteriana Mackenzie vem com as ideias de Simonton e Blackford, porque eram homens que entendiam, a palavra de Deus precisa ser estudada com seriedade, nós não podemos abandonar essa palavra, porque essa palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E aí eu fico pensando que a nossa geração, aliás, estudávamos isso numa das aulas com os jovens, essa geração dos mais novos é uma geração sensacional, eles são muito bons naquilo que fazem. São muito bons, especialistas em diversas áreas. Mas eu queria perguntar não só para o jovem, mas para todos nós. E eu me incluo nisso. Será que nós somos especialistas em Bíblia? Conhecemos a Bíblia suficientemente para impactar a vida das pessoas? Ou conhecemos de uma maneira muito rala, só para o nosso próprio benefício, para algumas promessas alegrarem o nosso coração? E aí eu fico pensando que nós, como igreja, precisamos resgatar o ensino bíblico, precisamos resgatar um estudo sério da Bíblia, precisamos resgatar a distribuição de Bíblias, a evangelização através da palavra, porque ela faz toda a diferença na nossa vida. E eu posso dar testemunho da minha própria vida, como já fiz algumas vezes, o quanto o Novo Testamento entregue pelos Gideões havia me impactado ainda enquanto criança. Apesar de não ser crente, não ter entregue a vida a Jesus, eu lia a Bíblia, a começar do Novo Testamento dos Gideões. O quanto eu me lembro de, com 7 anos, uma professora de educação religiosa falar do amor de Deus. Ela veio da PEC, treinada pela PEC, falar do amor de Deus usando histórias bíblicas na escola, que naquele tempo podia, ainda hoje pode, mas com mais restrições. O quanto minha avó, minha tia, falavam do amor de Deus desde criança para todos nós, e aquilo ficava guardado no coração. O quanto eu gostava ou gostei quando ganhei um livro entregue pelos atletas de Cristo, mais importante é o amor, e eu lia e relia aquele Novo Testamento, e gostava demais, e não entendia muita coisa, mas aquilo que eu entendia, eu tirava de lição para a minha vida, e Deus ia trabalhando no meu coração, porque a palavra de Deus é muito mais poderosa do que a gente imagina. E eu queria contar uma história para terminar. Antes, perguntando a você, você tem noção do que a palavra de Deus pode fazer na vida de alguém? E eu vou contar a seguinte história para você, que talvez você não conheça. Houve um homem em Boston, que foi um professor de escola dominical. O seu nome, Kimball. Você já ouviu falar nesse homem? Eu creio que nenhum. Ninguém deve ter ouvido falar neste professor de escola dominical. Mas esse homem escolheu pregar a palavra, anunciar a palavra. E foi através desse homem que ele foi evangelizar um homem, um sapateiro. Um homem que trabalhava com sapatos, vendedor de sapatos e produtor de sapatos. E ele evangelizou esse homem, levou esse homem para Jesus. O professor de escola dominical, Kimball, levou nada mais, nada menos do que o sapateiro chamado Moody. Um dos principais evangelistas que a história da igreja já conheceu. Eu creio que Moody você já ouviu falar muitas vezes. Muito bem, a palavra de Deus vai passando de um para o outro. Porque esse Moody, ele influenciou a vida de muitos jovens, e o principal deles, de um jovem chamado Frederick Meyer. E esse Frederick Meyer, evangelizado por Moody, ele foi para as faculdades americanas falar do amor de Deus. E lá na faculdade, ele leva um homem chamado Wilbur Chapman a Jesus. E esse Wilbur Chapman trabalhou na Associação de Moços dos Estados Unidos. E ele vai enviar um jogador de beisebol chamado Bill Sunday à Carolina do Norte,
porque a palavra de Deus impactou o coração dele. Ele envia esse homem à Carolina do Norte e começa ali um grande reavivamento na Carolina do Norte. E os anos vão se passando e os líderes evangélicos da Carolina do Norte, eles tomam a decisão de fazer alguns eventos evangelísticos, campanhas evangelísticas, e convida um homem chamado Mordecai Tan para pregar. E sabe quem se converte naquele dia? Naquela pregação que começou lá com um professor de escola dominical há muitos e muitos anos atrás, evangelizando o Moody. Sabe quem se converteu naquele dia? Nada mais, nada menos do que Billy Graham, do nosso tempo o melhor evangelista que nós conhecemos. Nós não temos noção do que a palavra de Deus pode fazer, porque se tivéssemos, nós amaríamos mais essa palavra, nós beberíamos mais, teríamos mais sede dessa palavra, nós estudaríamos essa palavra com muito mais desejo, com muito mais vontade, e nós faríamos de tudo, sem perder a oportunidade, obedecendo a palavra de Deus a Timóteo. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta. Se nós conhecêssemos o poder que tem essa palavra para transformar um país, como a Inglaterra e os Estados Unidos já foram transformadas algumas vezes pelo poder da palavra de Deus, nós anunciaríamos, porque assim, quem sabe, haveria esperança para o nosso mundo, para o nosso Brasil. O nosso desejo é que Deus incomode o nosso coração, para termos mais intimidade com Deus, para termos mais sabedoria para falar de Deus, e para termos mais conhecimento dessa palavra que é poderosa para quebrar qualquer coração endurecido. Porque conforme diz Jeremias, é como um martelo que esmiuça a penha. Que Deus nos ajude a termos o mesmo compromisso que teve Filipe, não perdendo a oportunidade de falar do amor de Deus. Amém.